A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que acompanham o trabalho do CT ADALP, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus em Abreu e Lima, através desse canal do YouTube. Quero agradecer a Deus por vossas vidas e pedir-lhes que continue divulgando o material que a gente tem exposto, né? Compartilhe, comentem e não deixe também de curtir, tá certo? Quero agradecer muito pelo apoio de vocês, porque acreditamos, né? A família CTA DAP acredita que o ensino bíblico é muito importante para a solidificação da fé cristã nesses dias difíceis. E é justamente com esse empenho e dedicação que o CTA DAP tem pensado o ensino bíblico, né? Sempre levando em consideração os desafios dos tempos contemporâneos. E aqui, para tanto, está conosco o nosso professor José Alexandre, que ministra a disciplina de homilética, né, que é justamente uma disciplina voltada para dar habilidades, ajudar o expositor da palavra de Deus a fazer isso de forma com mais excelência, fazer essa exposição de forma mais bíblica, tá certo? E gostaríamos de saber dele qual é a orientação que ele pode dar para aqueles irmãos e irmãs que amam a palavra de Deus, trabalham no evangelismo, na pregação do evangelho, qual é a contribuição que a disciplina de homilética pode dar para esses irmãos. Amém. A paz do Senhor a todos. Conforme a pergunta do nosso companheiro, a orientação que a gente dá é o seguinte, é que essa matéria ela trabalha exatamente alguns princípios norteadores, né, para a melhor elaboração de uma pregação, de um sermão. Então, aprendendo a homilética, você vai saber como elaborar o seu sermão, sua mensagem bíblica, de forma também simples e objetiva. Alguns chegam a ter mais profundidade, claro. Então, vai depender do esforço de cada um. Então, dentro do nosso curso de homilética, a gente vai ver essa questão de forma mais detalhada, onde o irmão vai ver a importância de escolher um texto com enfoque positivo, como elaborar um título, um tema, aonde está o tema dentro do assunto. Então, essas questões é preciso ser bem abordada, bem entendida. Quando ela é estudada aqui no seminário, a gente detalha tudo isso. Então, os irmãos, às vezes, que não têm muito acesso, mas sempre estão pregando nos cultos de rua, ou até doutrinando nas igrejas, é importante adquirir alguns livros também que falem sobre o tema, né? Alguns que não podem, por questão de tempo e trabalho, de estar aqui, mas é importante adquirir esses livros para melhor elaboração, para que a mensagem tenha pelo menos o começo, o meio e o fim. Então, uma das dificuldades que temos hoje é essa falta de entendimento do que o pregador quer realmente dizer. Às vezes ele começa uma mensagem, mas a gente não sabe aonde ele quer chegar, qual o assunto que ele está abordando, qual o tema, a temática que ele está trabalhando. Então ele vai falando, falando, falando e vai esperando só que as coisas aconteçam. Mas a Bíblia ela é cheia de temas, assuntos, e é importante que cada um de nós, obreiros, ou aqueles que pregam em rua, aqueles que estão sempre manuseando a palavra, até na escola dominical, tenha esse conhecimento ou básico, ou médio, ou avançado da homilética. É de fundamental importância para todos aqueles que expõem as escrituras sagradas. Homilética, um sentido genérico, significa a arte Arte de pregar. de pregar, né? Às vezes, um irmão, uma irmã tem sede, desejo, disposição e o faz, né? Tem uma chamada, né? Gosta de ler a Bíblia, mas às vezes não sabe justamente organizar, né? Essa quantidade de tema tão extenso que tem na Bíblia e trazer esses temas para o nosso tempo, né? Sim, E a homilética se preocupa com isso, né? isso. Qual é a recomendação que o senhor dá? Principalmente os temas relacionados ao Antigo Testamento, eles podem ser pregados hoje? Sim. Nesse caso aí, se recomenda ler bem o texto, explicar o texto e aplicar. Essa aplicação aí, né, do Antigo Testamento para o Novo,
tem que se dar à luz dentro da hermenêutica bíblica, né? Não pode fugir. A homilética e a hermenêutica andam juntas. A boa interpretação das escrituras, né, para melhor ver o que é que aquele texto do Antigo Testamento significa para nós no Novo Testamento. E com relação à prática, né, como posso dizer, a aplicação prática no nosso dia a dia, isso vai depender de como o pregador também pode fazer. Por exemplo, se ele está pregando sobre batismo no Espírito Santo, né, voltando agora para a temática do Novo Testamento, e qual seria uma aplicação que ele iria fazer com relação a esse tema? Era chamar as pessoas à frente para orar por elas, para se batizarem com o Espírito Santo. Então, a questão da aplicação no sentido do Novo Testamento, dentro dessa temática, seria dessa forma. Agora, com relação ao Antigo Testamento, teria que se ver em que contexto se enquadra na sua interpretação do Novo Testamento, para que os irmãos possam assim compreender melhor a mensagem do Antigo Testamento. Meus irmãos, se você tem desejo, interesse em aprender mais da palavra de Deus, procure a secretaria do nosso CTA DALP. Será uma honra muito grande tê-lo conosco e poder compartilhar esse conhecimento bíblico que há 20 anos a nossa escola, o nosso Centro Educacional Teológico tem disponibilizado para a comunidade cristã, sempre comprometido na formação de homens e mulheres, de líderes para a casa de Deus comprometidos com a sua palavra. Foi um prazer ter aqui, né, nesse bate-papo rapidíssimo com o nosso professor Alexandre e venha fazer parte desse Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Será um prazer tê-lo conosco. Deus os abençoe. Amém.